Seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque, do blog Entre Nós. É um prazer estarmos aqui juntos em mais uma tarde. E o nosso tema de hoje é a morte e o morrer, a terceira parte. Espero que possamos aproveitar da melhor forma possível. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-lo para fazermos uma pequena prece de agradecimento por esse momento de estarmos aqui reunidos, amigos, companheiros, juntos, podendo falar sobre uma temática sensível, uma temática delicada, mas que precisamos tratar e abordar para desmistificar, esclarecer e orientar, conforme nos explicam os espíritos orientadores da doutrina espírita. Agradeço por mais um Entardecer Espírita, por estarmos aqui reunidos entre amigos, irmãos, de caminhada, e assim possamos fazer da melhor forma possível. Que seja proveitoso para cada um de nós. Que assim seja. Amém. Muito boa tarde, meus amados irmãos. Fico muito feliz de estarmos aqui. Companheiro Ricardo da Caixa, colega de trabalho, que coisa boa estar aqui. Dani, companheira da Sociedade Espírita de Fortaleza. Algumas pessoas que já se encontram também, Maírton. Muito feliz por estarmos aqui reunidos. E dando continuidade a esse tema, nós adentramos na semana passada no Código Penal da Vida Futura. É um tema que Allan Kardec apresenta na obra O Céu e o Inferno, na parte segunda, em que nos mostra um pouco do que podemos ter como consequência da lei de causa e efeito quando estivermos desencarnados. E hoje, dando continuidade, eu vou falar um pouco do item 6, em que ele fala, e é bem interessante essa abordagem, porque a doutrina espírita tem como máxima: fora da caridade não há salvação. Então ele fala o seguinte: o bem e o mal que fazemos decorrem das nossas qualidades, das qualidades que possuímos. Mas não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Observe, não fazer o bem quando podemos é resultado de uma imperfeição. Então, nós como espíritos podemos sofrer não somente pelo mal que causamos, como também pelo bem que deixamos de fazer. Lá no Livro dos Espíritos, há uma das perguntas que Kardec faz assim: não fazer o mal já é suficiente? E os espíritos claramente respondem que não. É preciso também fazer o bem. Ou seja, é preciso praticar em prol de ações benéficas para a nossa pessoa e para terceiros, para a humanidade. Por isso a máxima da doutrina espírita. Olha que interessante essa perspectiva, porque quebra paradigmas. Um outro ponto lá no item 8, eu não falei do item 7, os espíritos comentam o seguinte: a justiça de Deus, nós sabemos que ela é infinita. Então, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Olha que interessante. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, Ou seja, que eu não vá ter que reparar, que eu vá ter que corrigir. Mas também não há uma única ação meritória, uma única ação boa, ou um só movimento da alma que se perca. Então, tudo tem proveito. A lei de causa e efeito funciona de forma inexorável. Possamos compreender isso. Por isso que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida que eu vou contrair perante a minha vida. E eu terei que pagar. Sim, eu terei que corrigir. Eu terei que, de alguma forma, agir para corrigir aquele mal que eu tenha cometido, aquela dívida que eu tenho. E essa reparação poderá acontecer ainda nesta existência ou até em existências futuras, em uma ou mais reencarnações, porque todas as existências são solidárias entre si. Por isso que nós devemos nos pautar em buscar a cada dia
viver da melhor forma possível, fazendo o bem, seguindo as leis de Deus. Porque a regra é essa. A colheita é conforme o plantio. Então, o que eu estiver plantando, eu irei colher. Se eu não estou satisfeito com a colheita que eu estou realizando, eu preciso ter uma atenção melhor no plantio. Em outro ponto, já no item 10, Kardec fala assim: o espírito sofre, quer no mundo corporal, ou seja, ainda quando está na vida material, quer na vida espiritual, ou seja, quando desencarna, a consequência de suas imperfeições. E eu acredito que o que menos desejamos é sofrer após a nossa morte do corpo físico, ou sofrer após o nosso desencarne. Então, se essa é a minha intenção, se essa é a sua intenção, procuremos aproveitar da melhor forma possível esta atual existência. Mais adiante, em outro ponto, Kardec vai falar o seguinte: a expiação, ou seja, a reparação, o conserto, ela vai variar segundo a natureza e a gravidade da falta que eu tenha cometido. Então, em função dessa falta que eu cometa, eu posso, portanto, a mesma falta pode determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes com que for cometida. É igual no direito. Um réu que está passando por um julgamento, o juiz levará em conta para a aplicação de sua pena ou até para a sua absolvição uma série de contextos. Existem contextos que agravam a pena, existem contextos que atenuam. Assim também somos nós como espírito. Eu posso pegar dois espíritos que façam os mesmos atos, mas na política de consequências as reparações serem diferentes, ou seja, as correções que eles precisarão fazer serão diferentes devido ao grau evolutivo que cada um se encontra. A intencionalidade, a gravidade, o sentimento íntimo de ter feito aquilo, o grau de consciência e de conhecimento pelo que ele fez. No Livro dos Espíritos, há um exemplo muito interessante, onde Kardec vai falar, por exemplo, imagine um espírito encarnado nas suas primeiras encarnações em uma tribo primitiva que tem como prática natural o canibalismo. Para este espírito, comer a carne humana é algo natural. O seu grau evolutivo e espiritual ainda não chegou a um ponto que ele tenha compreensão e esclarecimento do ato que está fazendo. Por isso, há atenuantes. Mas uma pessoa já esclarecida, e aí eu gosto de lembrar o filme O Silêncio dos Inocentes, em que o personagem, um profissional, médico, muito inteligente, tinha esse desvio moral de ser um canibal. Ele já tem um outro conhecimento, já tem uma outra compreensão, o seu grau de reparação já será mais grave. Há agravantes no seu caso. Em outro ponto, no item 12, ele vai falar assim: não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Ou seja, por quanto tempo eu preciso reparar. E é interessante isso porque a gente aprende na literatura espírita e na prática espírita que tudo depende das minhas escolhas, porque eu preciso primeiro me arrepender. Depois eu preciso aprender e não fazer mais, para depois reparar. Mas o problema é que eu não me arrependo, eu continuo fazendo. Então, enquanto eu não compreender que eu estou errando, que aquilo não é adequado, que aquilo não é correto, o sofrimento como consequência daquilo, da lei de causa e efeito, faz com que pareça um castigo. Por quê? Porque aquelas escolhas, aqueles pensamentos, aquelas palavras geram uma consequência desagradável. Então parece um castigo. Então a única lei geral é que toda falta será punida. Ou toda falta precisa ser reparada, precisa ser corrigida, precisa ser consertada. Porque eu causei prejuízo a alguém e terá recompensa todo ato meritório. Então, toda falta gera uma punição
e toda recompensa gera um ato meritório, segundo o seu valor. Olha que interessante, a gente compreendendo melhor como é a regra do plano espiritual, da vida espiritual, da vida do Espírito, do que Deus nos coloca, fica mais fácil de compreender e de buscar pautar a nossa vida seguindo estes princípios. Isso é bem interessante. Um outro ponto, já no item 13, nos fala Kardec nesse Código Penal da Vida Futura. A duração do castigo depende da melhoria do espírito. Eu preciso mudar. Então não adianta só pedir perdão ao Pai. Não, eu tenho que mudar. Enquanto eu não me transformar, enquanto eu não corrigir, eu continuarei sofrendo. Então Deus exige uma única coisa para o término do nosso sofrimento: um melhoramento sério, efetivo, de forma sincera, de volta ao bem. Ou seja, eu preciso querer fazer o bem e praticar, mudar, me transformar. Enquanto isso não acontecer, continuarei sofrendo as consequências do que eu estou dando causa. O espírito, olha que bonito isso que Kardec nos fala. O espírito é sempre o árbitro, o juiz da própria sorte. Às vezes a gente fica responsabilizando terceiros, os de fora, mas os de fora só conseguem ter acesso à minha pessoa se eu lhes der atenção. Então, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou amenizá-los, suavizá-los e até anulá-los pela prática do bem. Não há mal que perdure com uma multidão de amor, com o perdão, com a mudança, com a transformação. Que a cada um de nós possamos pensar no que eu estou fazendo, do que a minha vida está acontecendo, como ela se dá, eu estou satisfeito, está bom, não está bom, o que eu estou fazendo perante terceiros, o que eu estou fazendo perante a minha pessoa. Está sendo salutar? Está sendo agradável? Se a resposta for afirmativa, parabéns para cada um de nós. Mas se não, aonde eu posso mudar? Pedir orientações aos bons espíritos, ao nosso espírito protetor, aos familiares mais próximos, ou prestar mais atenção às críticas, prestar mais atenção às orientações que nos chegam, porque nunca faltarão orientações. Muitas vezes vem de forma sutil, intuitiva, de outras vezes mais claramente, até por pessoas que são intuídas para nos falar. Um outro ponto, 14º item, dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, depende da melhoria do espírito, a duração do castigo. O culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele essa pena seria eterna. Então, essa história de pena eterna, enquanto eu teimo, enquanto eu insisto, enquanto eu fico batendo cabeça. No momento em que eu realmente mudar, as coisas vão se transformando. Então, essa história de penas eternas não existe, mas elas durarão enquanto eu estiver dando causa. Em outro ponto, nos fala Kardec, o arrependimento. Conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Então não adianta só eu me arrepender, não adianta. É um grande passo? É, porque eu tomo consciência da gravidade da situação, do que eu estou fazendo comigo ou o que eu estou fazendo com terceiros. Então, o arrependimento é um grande passo, ele é o primeiro, mas não basta ele para se regenerar. É preciso expiar, que é eu corrigir em direção ao próximo o mal que eu lhe causei e reparar. Então, eu preciso passar pela experiência para que ela seja verdadeira, para que ela seja genuína, para que eu consiga aparar qualquer aresta que eu tenha causado perante terceiros. Então, como isso é importante. Em outro ponto, Kardec vai falar
que a responsabilidade das faltas é toda pessoal. A gente não delega, a gente não transfere, eu não passo procuração. Então, a responsabilidade das faltas que eu cometo são minhas, são pessoais. Ninguém sofre por erros alheios. Porque às vezes tinha uma passagem no Antigo Testamento que quem foi que errou? Será que eu estou sofrendo hoje consequências do que meu avô fez, ou que meu pai fez, ou que o meu bisavô fez? Não. Esse entendimento é até interessante, por quê? Porque na antiguidade as pessoas tinham compreensão da reencarnação. Então, quando fala assim, será que eu estou sofrendo fruto do que o meu bisavô fez, ou do meu avô fez? Pode ser que eu já tenha reencarnado. Então, eu era aquele espírito encarnado que errou, que fez alguma coisa inadequada, e por conta disso, deixa o nosso amigo avião passar, né? E por conta disso, as consequências que eu estou sofrendo, que eu acho que foi o erro dele, na verdade, eu, hoje, sou a reencarnação daquele meu antepassado. Mas a gente não tinha a exata compreensão disso. Em outro ponto, Kardec vai dizer assim, o único meio, olha que interessante, de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está em repará-la, desfazendo-a no presente. Olha que interessante, ou seja, o presente é um momento valioso, é um momento em que eu posso aproveitar enquanto estou vivo para reparar, para corrigir, para pedir perdão, para não fazer mais. Quanto mais eu me demoro na reparação de uma falta, tanto mais penosa ou rigorosa serão no futuro as suas consequências. Olha que interessante. E para isso, eu gostaria de fazer um pequeno comentário, uma pequena lembrança de uma passagem de Jesus no Evangelho, quando ele comenta o seguinte, porque tem tudo a ver com isso, porque ele está dizendo o seguinte, o único meio de evitar ou atenuar, embora eu não evite, mas eu pelo menos minimizo as minhas consequências futuras de uma falta, é eu repará-la ou desfazê-la no presente. Então Jesus tem um ensinamento que ele diz assim, se eu estou no templo e chega o momento de eu querer colocar uma moeda no ofertório, e quando eu me desloco para o ofertório, me lembro que tem algum irmão com alguma queixa contra a minha pessoa, aí ele diz assim, deixa a tua moeda num cantinho e vai reconciliar-te com o teu inimigo enquanto vocês estão caminhando juntos. Antes, se você não se reconciliar, antes que ele vá depois reclamar ao juiz e você tenha que pagar pelo mal que fez. Então, olha que interessante, onde ele está mostrando a importância, e aí ele termina assim, depois volta e coloca a tua oferta no ofertório. Então, o que ele está querendo dizer é que esse momento presente, é o que os espíritos afirmaram aqui a Kardec, ele é um momento importante de eu pedir perdão, de eu me reconciliar, de eu reparar o erro que eu tenha feito. Porque o que a gente mais tem visto nas nossas existências, conforme os espíritos nos esclarecem, e a prática e a vivência mediúnica nos mostra, como a literatura nos mostra, é que aquela pessoa que eu fiz um mal em vida e que a gente não se entendeu, que a gente não se reconciliou, que eu não pedi o perdão, ou ela me pediu perdão e eu não a perdoei, é que quando eu desencarno, eu com raiva ainda, eu não digeri aquela raiva, fico alimentando um ódio e desejo vingar-me, ou seja, desejo fazer vingança com as próprias mãos do mal que ela me causou. Porque aquilo me faz tanto mal que eu pego uma pressão e desejo me vingar, desejo fazer justiça com as próprias mãos, sem ter paciência para esperar a justiça de Deus. É como se eu ainda estivesse naquela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E é daí que surgem, na essência, na maioria das vezes, os processos obsessivos. A perseguição do obsessor perante o obsidiado.
do cobrador cobrando o endividado, porque o mal que ele me causou, a gente não se entendeu, ele não se reconciliou comigo, eu não o perdoei e agora eu quero cobrar a fatura. Então, olha que interessante esse ensinamento dos espíritos. Em outro ponto, eles falam o seguinte: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida. O que é que isso quer dizer? E aí eu tenho aqui companheiros maravilhosos, Zen, companheira lá da CEF, que está no curso de Educação Mediúnica que eu estou ministrando, Vinícius Júnior, colega de JEP, né, foi meu participante de ESD, hoje está no BNB, aí ainda no Movimento Espírita, o Eduardo, colega de método CIS e de formação de coach, hoje morando em Brasília. Fico muito feliz. Malena Tigre, não sei quem é, mas se ela puder se apresentar, fico feliz. Mas tem outras pessoas queridas aí que também estão participando. Fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouco dos ensinamentos que os espíritos nos trazem. Então, eu vou reler este tópico, o item 28 do Código Penal da Vida Futura, né? Em que ele fala assim: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida. Ou seja, é como se eu, na minha vida presente, estou preparando a minha cama. Essa cama, né, fruto das escolhas que eu faço, fruto das palavras que eu digo, fruto das atitudes que eu pratico, fruto dos meus pensamentos, essa cama ou essa cova, eu vou construindo. E quando eu estiver no mundo espiritual, poderei ter uma vida em paz, em harmonia, se a minha vida presente foi em paz, em harmonia. Posso ter uma vida espiritual inicialmente ou depois, por muito tempo, perturbada, com problemas, com dificuldades, aquilo que na Igreja Católica dizem de inferno, que embora não seja eterno, mas é uma zona de sofrimento e é uma zona mental, fruto das coisas ruins que eu tenho feito para a minha pessoa ou para terceiros. Então, a forma como eu vivo na vida, eu levarei para a vida espiritual, de uma forma mais acentuada, com mais liberdade, que pode ser melhor ou pior, de forma mais intensa. Então, que eu possa hoje cuidar desse plantio, das sementes que eu seleciono e jogo no jardim da minha caminhada espiritual, para que as colheitas possam ser benéficas para mim e para as outras pessoas. Então, que eu possa entender. No item 31, Kardec fala o seguinte: é na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências. Só passando mais um avião, só um momento. Olha que interessante. A nossa vida material, ela tem um significado e tem uma importância. A vida espiritual também. A vida espiritual é um momento de refazimento, é um momento de se regenerar, se renovar, fruto dos desgastes da vida anterior, né? Dos excessos que eu possa ter cometido na alimentação, nas festas, nos pensamentos negativos, nas atitudes não benéficas. Então, é um momento em que, quando eu desencarno, é um momento em que eu poderei sofrer. Depois eu vou passar por uma fase de cuidado e tratamento, uma fase de aprendizado, uma fase de reparação, mas depois eu me preparo para reencarnar. E é na vida material que eu coloco em prática os últimos ensinamentos recebidos, que eu coloco em prática a necessidade das correções dos atos falhos que eu cometi na vida material anterior. Porque, como os espíritos disseram, todas as reencarnações são solidárias entre si. Então, eu vou precisar, vai haver um planejamento reencarnatório por onde eu passarei por experiências passadas que precisam ser corrigidas ou reordenadas, o caminho que eu preciso seguir, e passarei também por novas experiências, para que eu possa, assim,
e aprendendo, e vivenciando, e experienciando. Então isso é muito interessante, isso é muito importante para que nós possamos ter a devida compreensão, né? Existem muitas coisas interessantes que a gente procurou abordar esse material durante 3 semanas, né? Tivemos outros conteúdos. Se você hoje está assistindo, é a sua primeira vez com esse tema morte ou morrer, convido para que você assista sempre com duração de 30 minutos. Não mais do que isso, no máximo 31 minutos. Assista a parte 1, a parte 2. Hoje nós encerramos aqui, nesse mês de novembro, em que se comemora no dia 2 o dia de finados. E é interessante, ontem eu tive a oportunidade de fazer uma palestra numa casa espírita, no Cefas, Centro Espírita João o Evangelista, onde o tema, que eu fiquei muito feliz, o tema foi o Dia dos Desencarnados. É bem interessante porque o dia de finados significa o dia do fim, da finitude, e nós como espíritos somos imortais. Nós não morremos. Na verdade, quem morre são os nossos órgãos físicos, o nosso corpo. Então, que a gente possa ter essa visão e essa compreensão. Então, convido a você, se não assistiu ainda, existem outras 2 partes que estão aqui no Instagram, no Rios, ou você pode encontrar no Spotify, no Aníbal, Entre Nós com Aníbal Albuquerque, ou até no YouTube, no Aníbal Albuquerque. Você pode revisar. Se você estiver gostando, estiver fazendo sentido para você, convido a você compartilhar, porque às vezes há pessoas que estão precisando ouvir isso. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma leitura, vai ser a nossa prece. Então quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Eu não, porque eu vou fazer a leitura. Mas é uma mensagem de Santo Agostinho, cujo título dessa mensagem é A Morte Não é Nada. Com isso eu encerrarei a nossa live de hoje, agradecendo a sua presença, a sua participação, no momento em que você estiver assistindo. E começa Santo Agostinho falando o seguinte: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene no mundo das não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que eu estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Desejo muita paz, muita luz, uma tarde abençoada, uma semana iluminada. Que assim seja. Amém.